Estamos online com mais um episódio da série de blocos de Gutenberg no canal do WordPress Sem Código. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os blocos de arquivo, áudio e vídeo. Lembrando que você pode assistir esse vídeo com legendas. É só você ativar nas configurações de vídeo, que ficam aqui em cima para quem está no celular e aqui embaixo para quem está no computador. Vamos lá? Eu quero começar esse vídeo falando sobre os blocos de arquivo, que são ideais para compartilhar PDF, mas servem para qualquer tipo de arquivo que você consegue fazer upload para o WordPress. Esse bloco cria um link para o arquivo, que pode deixar você abrir ele em outra página ou na mesma página, e um botão para download do lado. Quando você está editando a página no Gutenberg, lembrando que para adicionar um bloco novo, você tem o mais no canto superior esquerdo da tela, o mais entre os blocos ou o maisinho que fica quando você dá Enter no fim de um bloco. Se você abre um bloco de arquivo, você encontra as opções de enviar do seu computador ou pegar um na sua biblioteca de mídia. Quando você sobe um arquivo para o seu servidor, o título dele fica automaticamente com hífens ou traços no lugar de espaços. Eu recomendo você mudar isso por questões de legibilidade, né? Na barra lateral direita você tem as opções de escolher se você vai abrir o arquivo quando você clica nele ou uma página de anexo para ele com um título e uma descrição que você coloca naquela caixinha de opções dele, de abrir o arquivo na mesma aba ou em outra aba quando ele for clicado e de esconder o botão de download. O segundo bloco que a gente vai falar hoje é o de áudios. É para o caso de pessoas, por exemplo, que têm uma versão falada do artigo e querem colocá-la ali antes do texto, ou para o que você quiser, né? Um conteúdo como podcast. Pessoalmente, se você tem algum programa em áudio como um podcast, eu recomendo você usar um site externo como o SoundCloud. Qualquer arquivo que está no seu servidor está pesando ali, né? Isso pode atrapalhar a velocidade de carregamento dele em geral e até a segurança. Mas se você quiser colocar um arquivo no seu servidor, você clica ali no bloco, né? Escolhe se você vai enviar do seu próprio computador ou se já está na sua biblioteca de mídia. E aí ele vai criar um playerzinho cujo design vai variar de acordo com o navegador de quem está acessando o site. É por isso que você tem que testar o seu site em vários navegadores diferentes. Vale lembrar que o WordPress não aceita qualquer formato de arquivo, então é mais seguro você salvar os seus áudios em MP3. Nos controles acima do bloco você tem o alinhamento, né? Você pode colocá-lo à direita, à esquerda do texto ou centralizado. Já na barra lateral você tem a opção de colocar o áudio para tocar automaticamente quando a pessoa entra na página. Tem gente que acha legal você ter uma trilha sonora no site quando o visitante entra, mas o próprio WordPress avisa que isso pode causar problemas de navegabilidade. E é mais uma coisa que está carregando quando sua página abre, ou seja, mais uma coisa deixando sua página lenta. Você também tem a opção de deixar o áudio tocando em loop, né, sem acabar. O terceiro bloco é o de vídeos. Assim como o bloco de áudio, ele deixa você botar um vídeo direto do seu computador ou pegar um que já esteja na sua biblioteca de mídia, mas vale a recomendação em dobro aqui, ou 1000 vezes mais. Não vale a pena ficar pesando seu servidor com vídeos próprios quando você pode embedá-los com facilidade de outro lugar. Mas se você quiser subir algum vídeo para o seu servidor, você pode alinhar a caixa de vídeo da mesma forma que a caixa de áudio, à esquerda ou direita, deixá-la centralizado ou deixar até o player com uma largura ampla ou total na página. Na barra lateral você tem a opção de reproduzir esse vídeo automaticamente quando a página for aberta, deixar o vídeo reproduzindo em loop, tirar o áudio do vídeo, deixar aparecendo os controles de reprodução, né, que permitem a pessoa pausar, aumentar o volume ou caminhar pelo tempo do vídeo, permitir que o vídeo toque sem estar na tela cheia, controlar quanto do vídeo já é carregado automaticamente, se você vai deixar só os metadados ou já carregar o vídeo quando for carregando a página, ou não, carregar o vídeo só se a pessoa clicar. E por fim, colocar uma imagem de capa nesse vídeo que ele chama de imagem de pôster. Seria o equivalente à thumbnail do YouTube. Ela fica ali quando o vídeo não está sendo tocado. Pelos mesmos motivos que o áudio também, eu não recomendo deixar o vídeo tocando automaticamente. Pode assustar o seu visitante ou deixar sua página tão lenta que ele vai desistir de acessá-la. Mas se você gosta de vídeos reproduzindo em loop, eu recomendo você se inscrever nesse canal. Ativar o sininho de notificações, acompanhar o WordPress Sem Código no Facebook, LinkedIn, Instagram e quem sabe até entrar no site do WordPress Sem Código para dar uma olhada em como eu embedo os vídeos no YouTube lá, porque todo vídeo que está aqui nesse canal está lá em formato de texto. A gente se vê no próximo vídeo quando eu vou explicar as diferenças entre os blocos pré-formatado, verso, código e HTML personalizado. Até lá!